A dividida hoje que eu não posso perder é não voltar para a primeira divisão. Eu tenho que voltar para a primeira divisão. Então eu tenho que entrar forte nessa dividida aí. Então, bora pro vídeo, torcida vascaína, é isso aí, você viu o Jorge Salgado falando que essa dividida ele não pode perder, tem que subir a qualquer custo, mas realmente essa gestão colocou o Vasco numa situação bem complicada na competição. Em 9 jogos, o Vasco precisa ganhar 7. E começa sábado em São Januário essa luta, né? Essa situação bem complicada do Vasco, né? Esse milagre, podemos dizer assim, porque o futebol que o Vasco vem apresentando no ano, a gente sabe que vai ser muito difícil, mesmo com o Diniz, com o Nenê. Eu ainda acho bem complicado o Vasco em 9 partidas ganhar 7. Mas vamos acreditar até o final, porque isso é Vasco. Mas a gente não pode deixar de destacar que a situação que o Vasco se encontra no campeonato é culpa exclusiva do Jorge Salgado e de sua gestão de merda. Mas é isso aí, família. O Vasco vem se preparando para o jogo contra o Coritiba. E aí a gente ficou sabendo, tá aqui na Net Vasco, que o Andrei não vai estar apto a jogar contra o Coritiba, não vai ser relacionado. E aí o Diniz tá aqui na Net Vasco, que tem uma dúvida, tanto no sistema tático como nos seus jogadores. E tá aqui, Rômulo, Galassa, Caio Lopes, Gabriel Peck brigam por uma vaga no time titular do Vasco. E aí a gente entende, com esses jogadores, que ele tá na dúvida de um 4-4-2, o Vasco com 2 volantes, ou o Vasco com 3 atacantes. Na minha opinião, já deixei aqui bem claro, sempre falo nos vídeos, acho o Vasco jogando num 4-4-2 mais competitivo, mais equilibrado, já que os jogadores de frente, como Peck, Morato ou o próprio Léo Jabá, Deus que me livre, não são jogadores que desequilibrem a partida, que criam tantas oportunidades assim. Então eu prefiro, na minha opinião pessoal, que Galassa ou Caio Lopes entre no time do Vasco e o Vasco possa jogar com 2 volantes, um time mais equilibrado, um time dando mais condição de jogo para o Riquelme, que é um jogador que realmente cria, bate bem na bola, tem uma jogada individual. Então acho que com 2 volantes o Vasco pode dar mais liberdade para o Riquelme. Essa é a minha opinião, queria saber a de vocês. O Vasco não vai contar com o Andrei, então o Diniz tá com essa dúvida aí. Mais uma vez, Rômulo, Galassa, Caio Lopes ou Gabriel Peck. Na minha opinião, ficaria aí entre o Caio Lopes ou o Galassa. Acho que os dois podem entregar muito mais, tanto que o Rômulo ou o próprio Gabriel Peck. Na minha visão, acho que o Gabriel Peck deveria jogar no lugar do Morato, mas aqui, pela informação, o Morato vai ser o titular e o Peck tá brigando aí com os outros 3. Minha visão, acho um 4-4-2 muito mais interessante do que o Vasco jogando com 3 atacantes. Deixa aí a sua opinião, família vascaína, pra gente resenhar da parte tática do nosso Vascão. Torcida vascaína, vamos trazer aqui agora o Mauro César. Ele fez um vídeo pro canal do UOL, né, colocando o Cruzeiro, essa situação aí dos jogadores fazendo greve por salários atrasados e toda essa situação que o Cruzeiro se encontra. Ele fez uma reflexão ali, porque alguns clubes, claro, guardadas suas proporções, podem também cruzeirar. E eu, sem sombra de dúvida, coloquei o Vasco nesse pote, porque até a própria diretoria do Vasco esse ano já colocou isso em xeque. Tá aqui a matéria, né? Foi do Globo Esporte. Vasco critica a execução de 93 milhões, pretende decretar encerramento das atividades. Então, esse cruzeirar do Cruzeiro, que tem as suas condições, pode acontecer do Vasco também, e a própria diretoria em nota oficial disse isso. Então vamos trazer aqui o Mauro César falando dessa situação, e o Vasco, ó, tem que abrir o olho. Se liga só. A greve dos jogadores anunciada, né, no Cruzeiro, por conta de salários atrasados, ela apenas mostra que, para o Cruzeiro, o poço parece que não tem fundo, né? Cada vez a coisa piora, o time foi rebaixado, um caso gravíssimo, caso de polícia, Ministério Público e tudo mais, segunda divisão, não conseguiu acesso, não subiu, não deve subir de novo, empatou com o Botafogo agora na terça-feira, precisava da vitória, e agora essa situação. Já mudou de técnico e não anda. E é um elenco dos mais caros da Série B. E os jogadores resolvem que não vão continuar trabalhando porque não estão recebendo. Já aconteceu em outros clubes aqui no Brasil, só que no Cruzeiro é mais um capítulo de uma terrível história que vem se arrastando.
e deve ser sempre lembrada para que outros clubes e torcedores desses clubes fiquem atentos. O cruzeirar pode acontecer de várias maneiras. A cruzeirada do próprio Cruzeiro é aquela cruzeirada master, porque envolve, além de endividamento do clube, compromissos que não são honrados, salários atrasados, envolve, como eu disse, polícia, Ministério Público, um grande escândalo, um caso de polícia, um caso policial, de investigação do MP. É algo muito grave. Um clube pode não chegar a tanto, mas pode se endividar, atrasar seus compromissos e ficar encalacrado. Essa é uma cruzeirada não tão complexa, não tão pesada, mas é uma cruzeirada. E tem clube querendo cruzeirar por aí. De repente não vai cruzeirar agora, de imediato, nesse ano, ano que vem, mas vai acumulando dívidas, vai criando dependência com relação a alguns personagens, ou sempre acreditando que uma hora a coisa vai mudar. Pode até ganhar títulos nesse intervalo, mas o risco ele existe. E a lição deixada pelo Cruzeiro, que vai ganhando novos capítulos dramáticos, não está sendo aprendida por todo mundo, não. Abram os seus olhos. E é isso, torcida vascaína. A gente vê uma brincadeira, né? Que o Vasco vai ser vendido e tudo mais por esse cara que comprou o Newcastle. E a gente vê que isso está muito longe de acontecer e mais próximo de acontecer é o Vasco cruzeirar. E muito porque o próprio Jorge Salgado diz aí no início do vídeo, ele fala lá em entrevista no Mauro César, se o Vasco não subir para a Série A, o Vasco vai ter sérias dificuldades. Isso é claro, isso é concreto, né? E aí eu fico me perguntando, uma gestão que entra da maneira que entrou, que não tem realmente projeto nenhum, não tem recurso nenhum para o Vasco da Gama e entrega exatamente isso, né? Essa dificuldade e o Vasco aí batendo sim na porta de cruzeirar, porque hoje a gente tem que entender que o Vasco em 9 jogos ganhar 7 é bem complicado. E aí não adianta a gente reclamar de torcedor, de jogador, de treinador, porque a gente sabe, os erros são da gestão que fizeram apostas equivocadas. E vamos dar aqui exemplos. Primeiro exemplo é o Fortaleza, é claro, né? Eu vi na live do Léo, e um inscrito colocou lá que o Fortaleza tem uma folha de em torno de 3 milhões e 300, 3 milhões e 500. A folha do Vasco é maior que a do Fortaleza. E mesmo assim o Fortaleza é o terceiro de uma Série A e o Vasco oitavo de uma Série B. Ou seja, escolhas erradas. E fica muito visível isso quando você vê um time com uma folha menor numa Série A, terceiro colocado, e o Vasco numa Série B em oitava colocação. Meu Deus do céu. Outro ponto aqui bastante importante é a questão da austeridade, que o Vasco está tendo, muitos torcedores falam isso, não, é uma administração segura, o Vasco vai sim. E aí eu trago aqui uma entrevista do presidente do Atlético Mineiro ao podcast, o Pássaro participou desse podcast falando merda pra caramba, e aí ele colocou exatamente isso, abriu aspas aqui, a Fox Sports destacou, tá aqui ó, sem estas pessoas, investidores, o Galo estaria esse ano na segunda divisão. Ou seja, um Vasco sem investimento ou sem um patrocinador forte realmente vai ficar muito difícil de competir. Foi isso que aconteceu ano passado. Não consegue os investimentos, o Vasco sempre briga para não cair. E essa vem sendo a tônica do Vasco nos últimos anos. Exatamente isso. Ou seja, temos que tomar cuidado com esse tipo de gestão que é aplicada no Vasco nos últimos anos, e essa gestão, mais uma vez, entra sem recurso, entra sem capacidade alguma de trazer patrocínio para o Vasco, e você vê ações aí totalmente descabidas, que são afastar o torcedor. Essa própria situação desse código de ética faz o torcedor ter mais ranço dele e, consequentemente, você afasta investidores, você afasta patrocínio, e eu não entendo que realmente essas pessoas querem para o Vasco da Gama. Para finalizar o nosso vídeo, a gente poderia ter aí realmente um projeto e um cara dedicado e um cara competente a mudar todo esse cenário, e ele, através do Instagram dele, colocou essa postagem, porque o cara tá lá na Suíça, mano. E ele coloca aqui, família vascaína, o seguinte, ó: daqui de Nyon começam os trabalhos, e dentre os futuros, um interessante relacionado ao futuro do futebol no mundo, levando-se em conta 3 relevantes aspectos: sustentabilidade ambiental, economia e um modelo
piramidal de organização do futebol. E ele também conta aqui nessa postagem que teve alguns haters, e a gente sabe que é os passador de pano, ou os caras, né, que mamam aí a gestão, criticando ele, falando que o presidente do Cruzeiro também foi para essa situação lá da UEFA, foi convidado também, foi selecionado, perdão, melhor dizendo, e ele explica aqui que não, que o presidente do Cruzeiro foi para outro evento, né? Ele também foi convidado para esse evento, mas ele acabou optando pela questão de tempo, optando pelo da UEFA. Eu acho que também vai acrescentar muito mais. E ele coloca aqui, para terminar, a importância de tudo que a gente está dizendo aqui, da questão da gestão, né? A questão do Fortaleza, a questão dos investimentos do Atlético, o Fortaleza fazendo um trabalho de gestão magnífico, né? Realmente, um trabalho para a gente bater palma. E um exemplo é o Atlético, com investimento, e a gente vê essa gestão totalmente sem ação nenhuma. E aqui Tal Levin colocou o seguinte, ó: por aqui sigo estudando e buscando aprender cada vez mais e melhorando ainda mais nosso network com profissionais que atuam em clubes e federações e empresas e confederações importantes de todo o mundo. Estudar e aprender me deixa sempre muito feliz e compartilho com todos que devem buscar sempre o conhecimento em qualquer idade e situação. Tudo que podem tirar, mas nunca o seu conhecimento. Essa é a maior bagagem e é o ativo que um ser humano pode carregar consigo. Um forte abraço. Saudações vascaínas. Além dessa mensagem pessoal, para nós, né, o conhecimento é fundamental e é muito importante, ninguém pode tirar da gente. Eu acho que o que o Levin vai aprender lá vai acrescentar demais nele como gestor e como futuro presidente do Vasco. E se Deus quiser, isso tem que acontecer o mais rápido possível, porque o cara vai realmente buscar aí um conhecimento, o cara tem a questão dos investimentos e é um cara que realmente a gente acredita que pode mudar o Vasco da Gama. Está se preparando para isso, está lá na Suíça, vai ter aí um conhecimento fenomenal com várias pessoas ligadas ao futebol, né, de vários países. E, cara, como isso acrescenta, como isso é importante. E tomara que tudo isso, todo esse conhecimento que ele faz questão aqui de adquirir, ele possa colocar dentro do Vasco da Gama e mudando essa realidade que a gente tem de 9 jogos, ganhar 7 numa Série B. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.